Sempre faço questão de agradecer a Deus, porque entendemos que todas as oportunidades, todas as portas, quem abre é Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus que abre porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então essa porta, quem abriu foi o Senhor, essa oportunidade de estar aqui com os irmãos que eu amo muito. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Paulo, pastor Carlos, presbítero Paulo, todos os irmãos da igreja. E eu tenho algo no meu coração, eu tenho uma gratidão muito grande com a igreja Betfagé. Porque na primeira vez que vim aqui, estava passando um momento muito difícil, passando uma prova muito grande, e Deus abriu uma porta para eu estar vindo para o Ceará, para pregar, ministrar algumas igrejas. E Deus gerou um amor entre nós, que só vem de Deus. E a igreja Betfagé pôde acompanhar tudo que Deus fez na minha vida. Eu tenho uma gratidão, eu ia falar uma dívida de gratidão. Nós não temos dívida, porque o Senhor pagou, riscou a cédula que era contra nós. Mas eu tenho um amor muito grande, um respeito muito grande por esta amada igreja. Me sinto um betfagiano, um cristão. Tenho certeza que estaremos juntos no céu. Queria pedir uma oportunidade, porque a missionária Lucimara está aqui conosco, esposa do pastor Renato, vice-presidente da nossa igreja e líder do nosso departamento de missões e evangelismos. E a porta que Deus abriu para estarmos aqui nessa noite, uma porta de passagem, onde no meu coração eu tenho tudo de vir aqui me encher. Eu vim aqui para receber dos irmãos uma unção, porque nós estamos de passagem. Eu gostaria de convidar a missionária Lucimara para estar falando um pouquinho da palavra de Deus e falando um pouquinho do propósito da nossa viagem, para que você venha abraçar esse propósito e venha se unir uma grande corrente de oração que está desde o estado do Espírito Santo, está desde o Alabama, nos Estados Unidos, e agora aqui no estado do Ceará. Existe um povo que está orando por um propósito que nasceu no coração de Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? É maravilhoso estarmos na casa de Deus, ainda que seja pela primeira vez, e sentir a presença de Deus neste local. Isso ainda é muito maior, o nosso gozo e a nossa alegria de estar com esta família que eu estou conhecendo aqui no Ceará, e que parte dela eu já conheço ali em Vitória. Sou ovelha do pastor Delano. Me sinto feliz de estar congregando ali, de ver as bênçãos que o Senhor está derramando ali na nossa igreja, e com certeza é fruto de oração desta igreja. E vocês precisam saber o que está acontecendo, porque vocês precisam continuar orando, porque vocês têm filhos e nós não somos órfãos, e vocês vão saber o que está acontecendo no trabalho ali na Mata da Praia, na Assembleia de Deus Fonte de Vida. Nós estamos aqui com um propósito, meu marido estaria aqui, mas devido a uma dificuldade ele não pôde estar, mas tudo tranquilo dentro do plano do Senhor. Nós estamos confiados que Deus trabalha em tudo, mas Ele vai estar lá conosco, onde eu vou dizer agora. Mas na hora que os irmãos estavam cantando, eu ia falar uma palavra, mas Deus me deu uma outra palavra. Eu não vou pregar, porque nós já temos o pregador da noite. Mas eu quero ler aqui em Zacarias, no capítulo 6, que Deus deu várias visões para Zacarias, e essa visão do capítulo 6 é a 8ª visão que Deus deu para Zacarias. E eu quero dizer para os irmãos que o livro de Zacarias, ele divide em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 8, Deus está encorajando os judeus ali, o fortalecimento da fé deles no encorajamento. Quando você pega do 8 até o 14, Deus estava fortalecendo para o término da construção. E eu achei interessante, porque Deus ele trocou a palavra. Ele me deu a palavra de capítulo 6, de encorajamento, que diz assim, no versículo 4, 5, que eu vou ler, o 6 e o 8, que diz assim: e respondi, e disse ao anjo que falava comigo, isso é Zacarias falando, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse, estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estavam os cavalos pretos sai para a terra do norte. Vamos pular aí para o versículo de número 8. E me falou, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus falou tudo para mim.
porque nós vamos para o continente da África. E nós vamos para o lado norte da África. E nós lemos aqui que quando esses cavalos na Bíblia fala de força, guerra. Vocês veem quando Baraque saiu para lutar, ele enfrentou um exército com cavalos. Então, nós estamos saindo como cavalos da parte de Deus para a parte norte, para lutar. E que eu acho interessante aqui, que esses cavalos, eles tinham o compromisso de levar o repouso do Espírito Santo de Deus. E que essa graça, e que esse repouso do Espírito Santo de Deus, paira sobre nós quando nossos pés tocarem aquela terra. Porque quando você vê o comentário do versículo 6 e versículo 8 de Zacarias, você vai ver que há um tempo para todo o propósito de Deus nessa terra. E este é o tempo da Igreja Assembleia de Deus, fonte de vida, alcançar o território africano na área norte. Esse é o trabalho que Deus está fazendo ali na nossa igreja. E as bandeiras que nós temos levado para a nossa igreja, raramente são levadas por missionários. Algumas delas foram sido buscadas. E nós vamos buscar mais uma para a glória de Deus. Nós não estamos colecionando bandeiras, porque por onde nós passamos, nós estamos levando uma equipe para trabalho, meu esposo é médico, nós vamos ficar ali 15 dias em consulta médica, tratando o corpo e a alma, e quando eu vou fechar aqui com a palavra encorajamento, é para os missionários que ali estão. Porque nós somos uma igreja forte aqui no Brasil, nós não temos impedimento de servir a Deus. E quando o pastor disse está indo no médico, aquele missionário chorou. Então Deus vai usar o Zacarias desse tempo para levar essa palavra de encorajamento, porque perto está o Senhor. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia. Missões é algo maravilhoso que está no coração de Deus e tem que estar no coração da igreja. Nós temos um trabalho muito ético, porque por detrás da missão existe muito turismo gospel. Mas isso não está no coração de Deus. Nós estamos indo lá para trabalhar, para ganhar almas para o Senhor. 90% da população dos 3 países que estaremos visitando são muçulmanos. Nos preparamos para evangelizar os muçulmanos. Estamos indo com malas cheias de remédios, cheias de roupas que vão ficar lá em doação, e eu creio que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Nós precisamos da oração dos irmãos, porque em Guiné-Bissau houve um golpe militar, inclusive a família do missionário foi transferida para Senegal, mas ele continua lá valente, nos aguardando chegar lá. Então, como Paulo, ele falava em suas cartas, ele não sabia o que estava aguardando ele nas cidades ele queria, ele sabia que teria muita peleja, mas que o Senhor era com ele, amém? Eu também, como nessa gratidão que eu tenho com a Betfagé, com os pastores da Betfagé, com eu aprendi muitas coisas, eu me sinto na obrigação de prestar um pouquinho contas do que Deus tem feito lá em Vitória. Eu tomei a liberdade de trazer alguns slides de um projeto que nasceu no coração de Deus. E nós não administramos a igreja como administramos uma empresa. Porque nós, na nossa igreja, estamos para construir o templo da nossa sede e uma congregação. E ao mesmo tempo Deus virou e nos ordenou que iniciássemos uma casa de apoio. Essa casa de apoio, ela retira os mendigos da rua e abriga numa casa com o propósito de pregar o evangelho. Hoje nós estamos com 13 mendigos lá. E muitos já se converteram e tiveram batismos. E eu quero te falar o poder que a igreja tem. E esse trabalho, eu quero exortar, eu quero, na raiz da palavra, que é a exortação, fazer você entender que esse trabalho não depende dos pastores. Tudo o que tem acontecido na Fonte de Vida não é porque o pastor Delano é um homem de Deus, diferenciado, meu Deus, aleluia. Não, é um grupo, é uma equipe que tem amor pelas almas. Se você amar as almas, amar o reino de Deus acima de todas as coisas, o que está acontecendo lá certamente pode acontecer aqui. E todo o real, todo o amor que nós aplicamos nessa obra, Deus tem abençoado financeiramente a Fonte de Vida tremendamente. Olha como uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por gentileza, nós fazemos missões na África, mas fazemos missões urbanas. Esse irmão aqui que quer ser parecido com Bob Marley,
é o velho Jefferson. Ele, após perder a sua mãe no estado de São Paulo, ele comprou uma bicicleta e decidiu morrer pedalando no Brasil inteiro. E para nós conhecermos o mundo espiritual, isso é um espírito andarilho, que toma posse do homem e ele não consegue pousar, não consegue parar, não consegue ter vínculo, e ele fica errante nas estradas. Então ele ia seguindo os encontros dos motoqueiros, só que ele não tinha moto, ele tinha bicicleta. Enquanto os motoqueiros saíam de uma cidade para outra, ele ia seguindo de bicicleta. 2, 3 dias ele chegava e ficava acompanhando. A vida dele era essa, bebendo, usuário de drogas, acompanhando todos os encontros de motos que existiam no Brasil. Olha a vida dele. Bebida, droga, sozinho, alegria temporária. Aqui foi o último encontro, ele já chegou no estado do Espírito Santo, ele já rodou 18 estados do Brasil de bicicleta. Bateu em Guarapari, que é uma cidade do litoral sul do Espírito Santo, no último encontro de motoclube que ele teve. Depois ia ter um encontro, pode passar, irmã Jamília, em Serra. E aí ele fala, o melhor encontro da minha vida. Após sair de Guarapari, eu vim andando de bicicleta pela orla com destino à Serra, para o próximo encontro de motociclistas. Mas Deus tinha outro plano em minha vida e me deu o melhor encontro que eu pude ter. Me encontrei com Jesus, meu Salvador. Nós vamos falar como que foi esse encontro, com o amor que Deus tem para uma alma. A Avenida da Alberto Simonado é a rua da nossa igreja. Era uma rua que era ponto de prostituta, mas depois que a igreja abriu, as prostitutas se converteram e umas cascaram fora. Ele vinha andando e ele carrega essa bandeira, pode voltar por gentileza, ele carrega uma bandeira do Brasil e por muitos anos essa bandeira nunca caiu da bicicleta dele. Ele parou em frente à igreja, a bandeira caiu. Quando caiu, ele não entendeu, ele foi colocar a bandeira de novo, ele viu um homem, ele viu um ser que ele não sabe descrever, que ele nunca mais viu. Para nós que temos visão espiritual, sabemos que ser que ele viu um anjo de Deus. E ele viu naquela presença, ele ficou constrangido e falou, aonde que eu posso pedir ajuda? E esse ser apontou para dentro da igreja, entra lá que eles vão te ajudar. E o homem sumiu, esse ser que ele viu sumiu. E ele entrou dentro da igreja. Ele entrou dentro da igreja, eu já fui usuário de droga, ele está aqui sob o efeito da maconha, de outro tipo de droga. Ele estava com fome, virou para o diácono que estava na porta, aos diáconos, como seu trabalho em receber as vidas é importante. Ele virou para um diácono e falou assim, tem comida aí? Aí o diácono já ligado no céu falou, tem uma comida do céu aí, entra aí que você vai comer uma comida abençoada. Aí ele veio e falou assim, não, estou falando sério, não, estou falando sério, vai ter uma comida do céu aí. Entra aí, depois nós vamos te dar comida. Ele entrou e foi recebido pela igreja com grande amor. Hoje o que Deus tem feito na Fonte de Vida para nós irmos à Argentina, Bolívia, África, primeiro tivemos que amar em Jerusalém, Judeia. Como que você reagiria se entrasse uma prostituta aqui, um mendigo e sentasse do seu lado? Ele sentou na nossa igreja, ele foi amado, ele foi abraçado. E aí todas as mensagens dos nossos cultos sempre têm um fundo evangelístico, porque o evangelho é simples, irmão. O evangelho é Jesus Cristo veio para salvar, para nos levar para o céu. E ele, ouvindo a palavra, ele quis entregar a sua vida para Jesus. Olha lá, sombra da luz. Aí eu, no apelo dele, falei, meu irmão, o negócio aqui não é Já, não. Quem já escutou ré, quem for do mundo, como eu fui, eles creem que Jeová é Já. Eu falei, aqui não tem Já, não, irmão. Aqui é Jeová. Não, mas eu quero... É Jeová, Jesus, não tem Já, não. Não tem Bob Marley, Steel Pulse, essas bandas do capeta, não. Aqui é Jesus. Você quer Jesus mesmo? Ele, eu quero. Você quer? Eu fiz ele confessar 5 vezes, para ver se ele queria aceitar Jesus mesmo. E ele aceitou Jesus e foi para a nossa casa de apoio. Aí começou uma transformação, como que já está mudado? Ninguém mandou cortar cabelo, ninguém mandou tirar boina, nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar. Cortou cabelo, aos irmãos da casa de apoio. O evangelista Wagner mora na casa 24 horas por dia, todos, muitos recuperados de crack, do mundo, está com a barbicha ainda, aprendendo os louvores para louvar a Deus. Isso já é dentro da casa de apoio da igreja, onde nós temos lá, tem cultos, todos os dias, quando não tem culto na igreja, quando tem culto na igreja, eles vêm para a igreja, o evangelista cuidando, tratando, um cooperador Mauro que também trabalha, pode passar. E aí ele se batizou, irmãos. Ele quis se batizar, ele tem um chamado na obra, vai começar um seminário teológico, que Deus tem um chamado na vida dele. Aqui está ele,
e outro irmão da casa, que também já está fazendo teologia. E nós tivemos o pastor Renato, esposo da missionária Lucimara, se batizou. Olha, já não tem cavanhaque, ganhou prótese dos dentes, a obra completa. Foi batizado no Rio e hoje serve. Você pode passar. Acho que acabou. Está vendo o poder que Deus quer usar você? Isso é para Deus. É para o Senhor. Você pode fazer esse projeto aqui. Você pode. Se você é maravilhoso. Não depende dos pastores. Os irmãos me coagiram. Pastor, vamos abrir, vamos orar. Deus falou, pode abrir. Eu falei, Jesus, centro de custo. Qual que é o dízimo de um mendigo? 0. Vamos começar a construir, Jesus. Como que negócio é esse? Vai que eu sou contigo. Começamos o trabalho. E Deus tem salvado almas. Você pode fazer esse trabalho, jovem. Esse é o trabalho da igreja. Não podemos perder o foco do que está na palavra de Deus. Amém? Louvado. Isso é uma satisfação que eu estou dando para a igreja. Porque os pastores sempre me aconselharam, me direcionaram. Agora depende de você querer trabalhar também. Amém? Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Quando eu abracei ele, eu nunca senti um fedor tão forte de um ser humano sair nos lábios dele. Eu sentia cheiro de fezes pela boca. Eu dei um abração nele, não quis nem saber, Jesus. O negócio é a vida dele. Nunca senti um cheiro tão fedorento, cheiro de fezes pela boca que ele estava. Mas Jesus ama ele. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no Velho Testamento, no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Aí Deus gosta desse negócio, já está incomodando a igreja, abrir uma casa de apoio feminina, que não tem. Aí começa a loucura. Igreja é coisa de doido. Vamos abrir uma casa agora para as mulheres, porque não tem casa para as mulheres. Aí começa a loucura. E Deus honra, e Deus abençoa. Lamentações capítulo 3, versículo 18. Os irmãos que encontraram, digam amém. E a palavra do Senhor, que é eterna e nos abençoa, diz assim: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Senhor Jesus, nessa noite especial, eu quero te louvar por esse ministério, eu quero te louvar pela vida de cada servo e serva tua que aqui se encontra, ó Deus, e nessa noite, ó Pai, eu quero, como João Batista, ó Deus, ele declarou, necessário que eu diminua, que o Senhor cresça, e que nessa noite o Senhor, ó Pai, possa resplandecer no nosso meio, tocando no nosso interior, nos curando, nos renovando, nos direcionando, nos abençoando, fazendo tudo aquilo que o Senhor projetou para esta noite. Deus, ó Pai, opera no nome santo de Jesus. A igreja diz: amém. Podeis assentar glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui o meu esboço. Está bem dobrado. Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia era maravilhosa. Ela nos ensina muitas coisas. É dita entre o meio do povo de Deus que é o manual de sermos felizes, é o manual do aquele que criou, que nos direciona. E nós temos a tendência na palavra de Deus de sempre procurar aquela palavra que venha massagear o nosso coração. Quem nunca se deleitou no momento de prova, no livro de Jó? Quem nunca tomou posse de um livro de Salmo que fala das promessas de Deus no momento em de falta de esperança?
E nós temos visto e que temos criado de uma forma errônea um evangelho triunfalista nessa terra, fazendo promessas em que teremos uma vida aqui só de vitória, em que o crente não enfrenta dificuldade, que o crente é um povo diferenciado, e começamos a acreditar nessa inverdade, e quando encontramos um irmão, ou quando até mesmo enfrentamos uma situação adversa, ficamos sem entender o que está acontecendo, como se Deus tivesse esquecido de nós, ou como se estivéssemos fora da direção de Deus, ficamos surpresos com as coisas que acontecem em nossas vidas, e até muitas das vezes duvidamos das promessas que Deus nos fez, dos profetas que Deus usou para as nossas vidas, mas a palavra de Deus, ela é clara, e eu amo essa palavra, ela é a rocha que está debaixo dos meus pés, ela é a espada que está nas minhas e nas tuas mãos, ela nos diz que o servo de Deus jamais ficará confundido. E quando eu leio esse texto, eu entendo que a mim e para você foi dado acesso a ter o entendimento dos propósitos que Deus tem em nossas vidas. E nós precisamos sempre entender que Deus está trabalhando em nossas vidas. Precisamos sempre entender que, independente das circunstâncias, a vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ela diz que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, até mesmo no momento da dor. Por isso que o salmista, no Salmo 119, ele fala: foi bom que o Senhor me afligiu, que o Senhor me tratou. Mas muitas das vezes, por crer nessa inverdade, ficamos meio sem entender, porque enfrentamos uma enfermidade, uma dificuldade, até mesmo o trabalhar de Deus em nossas vidas. O livro de Lamentações, ele vem da palavra hebraica que significa ecar, que é igual à palavra como, é a primeira palavra do livro. Se você for no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Lamentações, está escrito lá como aconteceu isso. Mas esta palavra também é uma derivação do hebraico que diz clamor. Na Septuaginta ela fala de luto, porque relata o período em que Jeremias, que foi um profeta pré-exílico, ele profetizou antes do castigo, do juízo de Deus chegar, e ele também profetizou durante ali o exílio. Era uma palavra de luto, porque depois dos 70 anos em que Deus restaurou Israel, eles pegavam esse rolo, eles pegavam essa palavra, esse livro de Lamentações, e numa festa em que celebrava a vitória, o retorno do exílio da Babilônia, era lido esse texto, era tido como um texto de luto. Por isso que na Septuaginta é falado de luto, porque eles celebravam aquilo para nunca mais esquecerem da falha que cometeram com Deus e do castigo que Deus resolveu aplicar sobre a vida deles. Glória a Deus. Mas eu quero falar do evangelho pragmático, o evangelho do dia a dia, um evangelho que nós vivemos, porque eu creio neste evangelho. E o Jeremias aqui, ele está falando que a alma dele estava fraca, que ele estava triste, estava sem força. E qual é o servo e serva de Deus que nunca passou por uma situação assim? Muitas das vezes chegamos dentro da igreja, sorridentes, falamos até aquele jargão, tristes, abatidos e duvidando. Muito obrigado, irmão Kézia. Do que Deus pode fazer em nossas vidas. E a Bíblia ela é recheada de biografias, de história de homens e mulheres que nos ensinam que passamos por isso. E um dos personagens que é mais pregado, que é mais falado, é Davi. Segundo o rei de Israel, ao qual o seu nome significa amado de Deus. Até mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, passou por grandes provações na mão de Deus. Porque na provação existe um grande propósito de Deus. E é o ponto central do que Deus quer nos ensinar nessa noite. Que na provação, Deus tem um propósito na sua vida. Quando falamos de provação, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia Sagrada em 1 Samuel capítulo 22. Quando o crente fala de provação, a primeira imagem que vem à nossa memória é do deserto. Quem nunca ouviu uma pregação sobre o deserto? Quem nunca se identificou hoje, eu estou num deserto? Deserto é um lugar difícil. O deserto é um lugar onde Deus verdadeiramente quer ver se você ama a Deus mesmo. E a primeira porta que se abre quando você se converte, meu irmão,
Isto é bíblico, é a porta do deserto. Quando o povo estava escravizado na mão de Faraó, Deus levanta Moisés como um líder para libertar aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Mas aquele povo, primeiramente, deveria atravessar o deserto. O deserto é tão importante na vida do crente que o profeta Oséias, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: portanto, eis que atrairei ao deserto, e lá falarei ao seu coração. Deus gosta de falar com o crente no deserto, porque no deserto, muitas das vezes, não tem ocupação do trabalho. No deserto não tem um final de semana para passear com a família. No deserto não tem impedimento. No deserto não existe nada que venha nos distrair. E o nosso coração se volta para Deus. E Deus gosta de uma atenção total do nosso coração quando vamos orar a Deus. Existe até um louvor, um hino da harpa lindo, fala que se o Senhor não sentir que derramarmos a nossa alma perante o Senhor, Ele não vai ouvir as nossas orações. E o deserto, ele trata com a gente, o deserto muda a gente. Eu passei por um deserto, a minha conversão muito forte, e que me estruturou como um cristão. E nessa noite eu não estou preocupado em dar rajada de mistério e envergar. Hoje eu estou preocupado em Deus estruturar a sua vida. Porque temos visto que muitos servos de Deus hoje têm perdido a sua bênção por uma falta de uma estrutura. E a minha preocupação nessa noite é você ter uma estrutura no meio da provação. Davi ele passou por uma grande provação. Nós vimos em 1 Samuel capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Davi estava peregrinando em um deserto, fugindo de Saul, ao ponto de bater lá na cidade de Gate. Gate, a cidade natal de Golias, a quem ele tinha derrotado, para pedir ajuda, socorro, porque ele não estava aguentando mais. Davi já tinha perdido a sua esposa, Davi já tinha perdido o seu emprego, Davi já tinha perdido a sua casa, Davi agora era procurado por todo o exército de Israel, aquele homem que era adorado, agora ele era procurado, ele já não tinha mais forças de fugir, ele já não tinha mais forças, ele não tinha mais direção de Deus. Nós vimos aqui um desequilíbrio emocional de Davi, ao ponto dele engate, bater na porta, procurar um auxílio, um socorro na mão do inimigo. E muitas das vezes não é diferente com o servo de Deus. Quando ele está no deserto, ele perde um pouco a direção, ele não sabe onde ele bate a porta, onde ele busca socorro, e muitas das vezes tomamos decisões errôneas. Mas ali, quando identificaram que era Davi, Davi fingiu que era um louco, espumando, então ele sai daquele deserto, e é o que eu quero pregar nessa noite. Muitas das vezes, meu irmão, o deserto não é suficiente para Deus trabalhar na sua vida, na obra que Ele tem em nossas vidas. Ele quer trabalhar de uma forma mais profunda. Muitas das vezes o deserto não é suficiente. Sofremos ali no deserto, mas por conta que Deus tem algo grande, Deus tem algo maravilhoso em nossas vidas, que Ele precisa nos levar a um segundo estágio, um estágio mais forte, é o estágio da caverna. É o estágio da caverna. Caverna a qual Elias fez uso no momento de grande dificuldade. E caverna também a qual Davi, esse homem que estava sendo redirecionado por Deus, ele precisava entrar. O deserto não foi suficiente, Deus tinha algo grande. Deus estava preparando o próximo rei de Israel. Meu irmão, se você está numa grande prova, se o deserto não tem sido suficiente, se Deus tem te levado a algo mais forte, algo mais doloroso, a uma caverna, saiba que Deus está te preparando para algo grande. Deus está te redirecionando, Deus está mudando a sua mente, Deus está querendo fazer algo tão forte no seu caráter, Deus está querendo te dar uma experiência tão forte, que independente se o amor de muitos esfriar, o seu não vai esfriar. Se a iniquidade crescer, você não vai se misturar. Se os falsos profetas se levantarem, você não vai ser enganado, por conta dessa estrutura, por conta deste encontro, deste trabalhar de Deus. Esse trabalhar ele é tão profundo que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, escrita aos Gálatas, no final ele se despede dizendo mais ou menos assim, não me inquiete não, porque comigo eu trago as marcas de Cristo Jesus. A caverna com Deus deixa marcas, marcas no caráter, mas marcas que vão fazer você um servo de Deus fiel. Que qualidade de crente nós temos sido. Eu adoro essa palavra crente. No seminário de teologia ela é muito combatida, o diabo crê, também treme, mas Paulo usou dessa expressão nas suas cartas aos Gálatas, aos Romanos, aos crentes. Eu sou crente em Jesus Cristo, mas qual é a qualidade de crente que você é? Eu consigo entender que é proporcional aos desertos e cavernas que passamos, porque são elas que nos estruturam. Então este teu sofrimento, essa tua luta, é para um propósito de crescimento.
Agora depende da posição que você vai tomar. Davi então sai dali, se retira para uma caverna, caverna de Adulão, a qual o nome significa refúgio. Davi precisava de um refúgio. Davi, um escolhido de Deus, um homem que tinha promessa de Deus, um jovem que com uns 17 anos foi derramado óleo sobre a cabeça dele, e uma promessa do profeta Samuel, vinda de Deus, saiu dos lábios daquele profeta, ele que seria o próximo rei. Mas nada disso estava acontecendo na vida dele, porque ele estava sendo preparado por Deus. Nós precisamos entender e esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Deus te fez uma promessa, Deus vai te honrar, Deus vai fazer algo grande na sua vida, mas tem um tempo, tem uma preparação de Deus. E agora esse homem que tinha essa promessa maravilhosa, promessa a qual ele mesmo sendo jovem foi sábio, você não vê nenhum texto da história de Davi, ele falando, não mexe comigo não, porque Deus já me escolheu como rei, tá? Eu sou o próximo rei, tá? Não mexe comigo não. Você, Davi, quietinho com Deus, aguardando um homem sábio, mas isso não foi suficiente para tirar ele de um trabalhar de Deus mais profundo. E ele chegando naquela caverna, segundo Charles Swindoll, ele chega prostrado, ele já não tinha mais forças. E é nesse momento, eu quero convidar você, que ele escreve o Salmo 142, segundo Charles Swindoll. Eu quero convidar você a acompanhar, para que você possa ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Ele estava prostrado, sem forças, ele entra numa caverna, o único lugar que ele encontra refúgio. Ele entra se rastejando, ele estava prostrado. Olha como que Deus trabalha na vida do homem. Muitas das vezes, para prepararmos os nossos filhos, pensamos nas melhores escolas, pensamos nos melhores seminários, pensamos nos melhores cursos para preparar os nossos filhos, mas Deus, ele trabalha de uma forma diferente. O melhor curso que Deus tem, o melhor seminário que Deus tem, muitas vezes é uma caverna, porque foi aqui que Deus começou a trabalhar no caráter de Davi como um rei. Como um rei, naquela caverna, prostrado, ele entra totalmente bagaçado nas dificuldades. Ele escreve o Salmo 142. Existe um epígrafe, oração no meio de grande perigo, e embaixo da minha Bíblia tem escrito, masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Do versículo 5 a 7, olha como estava a vida desse homem. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ele estava completamente esgotado. Se você pegar essas palavras a um psicólogo evangélico, ele pode até arriscar que Davi estava à beira de ter uma depressão, ele estava à beira de um desequilíbrio emocional, ele estava à beira de uma síndrome do pânico, algo terrível, porque ele estava totalmente abatido, a sua alma estava numa prisão, era algo espiritual, era algo emocional, era algo real. Crente enfrenta isso, meu amado. Quem te disse que você não vai enfrentar uma dificuldade? Quem te disse que você não pode ter uma decepção amorosa? Quem te disse que você não pode ter até mesmo uma decepção dentro da igreja? Quem te disse que pastores são perfeitos, que o irmão é perfeito? A igreja é um grande hospital, igreja tem ovelha frutificando, igreja tem ovelha doente, igreja tem ovelha com carrapicho. Você vai enfrentar dificuldades, amado. Esta é a vida. Mesmo sendo um homem de Deus, enfrentamos dificuldades. Eu mesmo, na primeira vez que vim aqui, estava completamente bagaçado, estava precisando de uma direção de Deus, estava confuso como Davi, e a Betfagé foi uma caverna maravilhosa para a minha vida, onde Deus trabalhou comigo, e aqui Deus quer trabalhar com você também. Davi estava prostrado. Muitas das vezes, Deus, para trabalhar na sua vida, você precisa ficar prostrado, porque ainda enquanto tem força, enquanto tem um dinheiro, enquanto tem um poder, enquanto tem alguém que te ajuda, enquanto tem um recurso nessa terra, você não quer saber de Deus. Mas quando Deus te coloca prostrado, você entende uma verdade: como nós somos frágeis, como nós somos pequenos,
como este mundo é enganoso, como coisas que não têm valor nos enganam. Sexta-feira eu saindo de uma reunião, 3 horas da tarde, fui surpreendido por uma ligação, queria me ligar na África, queria me ligar na viagem para cá, fui surpreendido com a ligação, uma mulher desesperada: pastor, vem aqui no Hospital Santa Rita, um hospital que tem lá, pelo amor de Deus. Eu mudei minha trajetória, fui para o hospital, a sua mãe tinha chegado na noite anterior de viagem, 11 horas da noite, para o aniversário do seu esposo. Dormiu, 4 horas da manhã acordou, tremendo de febre, com frio, internou no hospital 5 horas da manhã. Eu fui lá, enquanto nós estávamos orando, ela teve 25 paradas cardíacas, os médicos saíam pingando, e Jesus levou aquela alma naquela noite, naquela tarde. Como a vida do homem é frágil, meu amado. Ela chegou 11 horas da noite em Vitória, dormiu, acordou 4 horas da manhã enferma, 5 horas da manhã deu entrada, 5 da tarde tinha ido para a glória, numa infecção generalizada, uma mulher que estava sã. Meu irmão, a gente se engana, acha que o dinheiro, acha que o emprego, acha que alguma coisa, somos fortes. Não, irmão, nós somos muito frágeis. E Davi estava aprendendo isso, porque Deus quer nos ensinar que somos totalmente dependentes de Deus. E como é bom depender de Deus. A Bíblia diz que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, nesse adulão aí, na sombra do Onipotente, na sombra, a caverna é escura, mas se for a caverna de Deus, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Davi estava aprendendo isso. Davi estava aprendendo uma verdade espiritual, que ele sempre dependeria de Deus. Eu costumo conversar, pastor Paulo, os crentes, eles não erram na visão escatológica. Vem um anjo de 6 asas na sua casa e fala um enigma que você não consegue nem entender, você chama o pastor, interpreta isso aqui para mim. Não é nisso que o crente erra. Sabe onde o crente erra? É no beabá do crente. É no beabá, no abecedário, é no se santificar, no orar, no estar junto ao culto, é amar, é perdoar. E muitas das vezes nós precisamos passar por uma situação difícil para aprender o beabá. Davi estava aprendendo, Davi estava prostrado. O homem que Deus tinha chamado para ser rei estava prostrado, para aprender que existe um rei dos reis e senhor dos senhores. Como é bom entender isso, como é bom viver essa verdade, como é bom ter esse caráter, como é bom ter essa maturidade cristã. E eu ali tentando aconselhar aquela família, a médica não teve coragem de dar notícia, ela me chamou no canto: pastor, esse negócio é contigo agora. Eu falei: agora sobrou para o pastor dar um anúncio, né? Amém. Amém. E ela me perguntando perguntas que eu e você temos respostas, porque conhecemos o Senhor. Como tudo é diferente para o crente, meu irmão, uma passagem dessa vida para outra, a esperança em saber que não é um fim, é uma passagem, em ter convicção da certeza da nossa salvação, coisas que no dia a dia muitas das vezes não valorizamos, trocamos, como Esaú trocou por um prato de lentilhas, deixamos de vir ao culto para fazer uma hora extra no lugar, deixamos de vir num trabalho da igreja porque estamos cansados. Mas Davi estava aprendendo prostradinho. No Salmo 42, existem pessoas que questionam por que o mundo está assim, por que o mundo está assado. Lamentações 3, por que se queixa o homem na terra vivente? Queixe-se dos seus pecados. Deus não tem culpa do mundo estar de mal a pior. A culpa é nossa, a culpa é porque pecamos e queremos colocar a culpa em Deus. Davi estava sendo tratado como um líder. Se você está sendo tratado, é porque Deus tem um chamado na sua vida. Não é diferente comigo, não é diferente com você. E a Bíblia diz, em 1 Samuel 22, que os seus familiares, sabendo que ele estava lá naquela caverna de Adulão, foram ter com ele. E eu quero andar rápido aqui. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: irmão, como família é importante. Como família é importante. Família é importante demais. As mulheres que pegavam seus pandeiros, que deviam piscar o seu olho para Davi quando ele passava, e que cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 mil milhares, e piscava para Davi. Aqueles que batiam palmas para Davi,
Aqueles que honravam Davi, quando Davi entrou no tratamento com Deus, sumiram. E assim é no mundo, meu amigo. E assim é no mundo. Mas família é diferente. Família é um projeto de Deus. Até Jessé, no momento em que Saul foi para ungir o novo rei, esqueceu de Davi. E erroneamente prega-se que, como se o ofício de cuidar de ovelhas fosse uma coisa que era dada para qualquer filho. Mas quando vamos para a cultura judaica, a responsabilidade de cuidar de ovelhas não era dado para qualquer um. Davi, apesar de ser jovem, o seu pai confiava nele. Por isso colocou ele cuidando das ovelhas. Mas se esqueceu, não via ele como um rei. Nem Samuel via, mas Davi agradou a Deus. Agradou a Deus. Seus familiares chegam para dar um apoio. Ouviram seus irmãos, toda a casa do seu pai, desceram ali para ele. Meu irmão, a maior, me desculpe o vocabulário, pastor, a maior idiotice que um homem faz é adulterar a sua mulher. A mulher que começa com ele quando ele era pobre, liso, não valia nada, ninguém queria nada, a mulher está do lado do cara. Ajuda ele. Aí depois o cara vai e adultera a sua mulher, trazendo uma maldição para dentro da sua casa, menosprezando família, e na hora que aperta, quem é que fica do lado? É a mulher de Deus. A maior idiotice para o filho é quando ele não ouve o conselho do pai, e ele leva mais em consideração o conselho de um amigo. E eu não estou falando, não sou careta, apesar de ser careca, cabelo grisalho, tenho apenas 35 anos, a Jamile ficou me coagindo nessa noite para saber a minha idade, coisa mal educada. Sou um pastor novo. Como eu errei porque não ouvi o conselho dos meus pais. Como família é importante, na hora que a coisa aperta, é família que está junto. Não abra mão da sua família. Você, minha irmã, que está aqui orando pelo seu marido, que saiu de casa, não esqueça dele, não abra mão dele, não entregue ele na mão do diabo, lute por ele, Deus vai trazer ele, e você vai poder dar um brado, Atos 16, 38, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Não desista, mas valorize a sua família, a família foi ajudar ele. E olha só, nesse momento que ele recebe a ajuda da sua família, Charles Swindoll diz que ele escreve o Salmo 57, vamos comigo lá no Salmo 57 rapidamente. Olha como o humor, olha como o espírito desse homem está sendo trabalhado, como ele vai mudando à medida em que Deus vai tratando com ele, mesmo dentro de uma caverna. Mesmo que você esteja passando uma grande crise, melhor é ficar com o Senhor. Abandonar o Senhor sempre é uma mentira de Satanás. Davi então ali, ele não murmura, Deus, o Senhor me levantou como rei, o que está acontecendo? Não, ele começa agora a estar de joelhos, segundo Charles Swindoll, ele entra prostrado, olha Deus trabalhando, agora ele está de joelhos, segundo Charles Swindoll. Salmo 57, olha lá o epígrafe, Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Miquital de Davi para o cantor mó sobre o alto Achete, quando fugir de diante de Saul, aonde? Na caverna. Olha Deus trabalhando, mudando a história desse homem na caverna. Versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, agora ele já está conseguindo clamar, ele já está conseguindo buscar a Deus, por isso que ele está de joelho, ao Deus que por mim tudo executa. Ele já começa a crer que Deus podia mudar aquele cativeiro. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo. Da onde virá o meu socorro? E olha para os montes, não é dos montes, ele vem do céu. Deus vai te ajudar, meu irmão. Se você está na caverna com Deus, Deus vai te abençoar, o auxílio de Deus vai chegar. Isso é uma verdade bíblica, isso não é um evangelho triunfalista. O crente ele está na crise, mas está dando glória a Deus. O crente está na prova, mas ele dá aleluia. Mas certamente o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Isso é uma verdade. Davi sendo trabalhado, como que Deus trabalha? Não foi na sinagoga, não é em Harvard. Muitas das vezes queremos preparar os nossos filhos, é a melhor escola, é o melhor curso, mas e o caráter cristão? Que tipo de pessoa estamos preparando para enfrentar esse mundo? É um homem temente a Deus?
A minha oração todas as noites, impondo as mãos sobre a vida do Otávio, é: Senhor, que ele venha servir ao Deus Jesus Cristo, não ao Deus o Pai dele. Eu quero que ele tenha uma experiência com Deus, e se Deus quiser levá-lo para a caverna para trabalhar com ele, que leve. Melhor do que qualquer curso, qualquer intercâmbio, é ser um homem de Deus. Porque Davi saiu dali, e você, quando estuda a história, vê que dali ele começa agora a ter uma postura de rei, e tudo começa a trabalhar para ele assumir o trono. A caverna foi um divisor de águas na vida daquele homem, e agora ele está de joelhos, orando a Deus. Ele enviará o meu auxílio, enviará a sua misericórdia. Olha o versículo 4, a minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Agora ele já está de joelhos. Ele entrou prostrado, mas agora ele já está de joelhos, já está orando, já está buscando. Sabe quem são esses leões? Segundo Charles Swindoll, são esses homens, do versículo 2 de 1 Samuel 22, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Olha só, quando você está na prova, irmão, na caverna, nenhum homem abençoado, ninguém cola em você, já percebeu nisso? Quando você está na prova financeira, aquele amigo que é abençoado, que tem uma empresa, pode te dar um emprego, ele some. Só cola em você, é outro desempregado, outro que está na prova. Davi está prostrado na caverna, quase morrendo. Quando ele começa a se levantar, a se restaurar, Deus trabalha na vida dele, chega a 400 homens. Olha a qualidade das pessoas que chegaram perto de Davi. Homens achavam em aperto. Essa expressão vem do hebraico, debaixo de uma grande pressão. Grande pressão. Você já viu uma pessoa debaixo de uma grande pressão? Quem já esteve debaixo de uma grande pressão? Sabe o que aconteceu comigo? Meu cabelo caiu. Por causa do desequilíbrio, não caía. Eu usava shampoo, tudo não passava caspa, eu não sabia o que fazia. Você começa a trocar a noite pelo dia. Eu ficava mais ajoelhado debaixo da pressão na empresa do meu pai de falir, orando, do que sentado trabalhando, porque não tinha o que fazer, senão orar. As pessoas abriam, cadê o Delano? Não está não, fechava a porta. Eu estava lá com a cara no pó. Meu Deus, o que vai acontecer, Senhor? Que pressão é essa? Chegaram pessoas assim na caverna, Davi querendo ser restaurado, chega assim, outro grupo que chega, endividado. Essa expressão no hebraico fala que eles não tinham condição de pagar. Em outras palavras, falidos. E por último, espírito desgostoso, o potencial suicida. Já tinha perdido o gosto por viver, desgostoso de espírito. Para mim, melhor é morrer. Sabe o que eu aprendo aqui? Daí, meu irmão, saíram os valentes de Davi. Daí saíram os valentes de Davi. De repente é você, meu irmão, que está passando uma luta, que está nessa condição, acha que não vai vencer, que não vai dar certo, que está numa caverna. Você é um valente de Deus. Deus está trabalhando em você. Deus está te deixando livre de tudo, de todos, para você poder servir somente a Deus. Saíram os valentes de Davi, homens que foram ministros, homens que estavam ao seu lado, homens fiéis, homens que para a sociedade não tinham mais valor, foram se esconder naquela caverna, mas foi dali que Deus trabalhou em Davi, ensinando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, que Deus pega as coisas que não são. Enquanto eu era alguma coisa nesse mundo, Deus não tinha nada comigo. Enquanto eu estava na coluna social, enquanto eu achava que eu era sem ser nada, Deus não queria nada comigo. Quando eu deixei de ser alguma coisa, quando eu não era mais nada, aí Deus falou, agora dá para trabalhar, agora está bom para trabalhar. Deus quer trabalhar com você, meu irmão. O que está acontecendo na sua vida não é um descontrole. De repente você está sem entender como eu comecei a pregação. Não, isso é Deus trabalhando na sua vida, redirecionando a sua vida.
Quando eu vim para cá a primeira vez, eu nem imaginava que Deus me chamaria como pastor, pastor Paulo. Nem tinha ideia do que Deus tinha para a minha vida. A única coisa que eu sabia, eu não queria sair da caverna, eu queria estar com Deus, mesmo prostrado, mesmo de joelhos, eu queria Deus. E Deus estava trabalhando na liderança de Davi. Os irmãos líderes de ministérios aqui, estão achando que vai vir ovelhinha prontinha? Vai vir homem na igreja, meu irmão? Hoje em dia só entra na igreja. É espírito desgostoso. É dificilmente então a pessoa na bênção, né? Estou bem, está tudo ótimo, eu quero esse Jesus. Na meu pouco tempo de caminhada espiritual, não vi ninguém entrar na igreja. Eu estou bem, estou na bênção, esse Jesus é bom, eu quero esse Jesus mesmo. Vem bagaçado mesmo, vem prostrado, para dentro da caverna Betfagé, para no último ponto, sair de pé para conquistar a vitória. Foi o que aconteceu com Davi. E foi-se Davi dali a Mispa. E é nesse momento que Charles Swindoll defende, que ele escreve o Salmo 34. Salmo 34. O Salmo 34, vou ler a epígrafe de baixo. Salmo de Davi, quando mudou seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou, ele se foi. Logo depois que ele sai da caverna, segundo Charles Swindoll. A alegria dele, segundo esse escritor americano, certamente ele defende que ficou 1 ano e 6 meses naquela caverna. Olha o tempo que Deus precisou para trabalhar aquele homem dentro de uma caverna. Ele saindo da caverna, escrevendo esse Salmo 34, ele viu aqueles 400 homens que eram disciplinados, que queriam morrer, agora restaurados, disciplinados, treinados e organizados. Aí ele começa a recitar o Salmo 34 em alegria a Deus, porque agora ele estava de pé entendendo o que Deus estava fazendo. Deus estava mudando a história dele, da caverna para o palácio, para ser rei. E ele escreve no versículo 4 ao 9, busquei ao Senhor, e Ele me livrou-me de todos os meus temores. Qual é o teu temor, irmão? Quem vai livrar é Deus. Agora, enquanto você buscar um outro auxílio, você vai dar soco e ponta de faca, como diz ali. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, olha como ele se chama agora, irmão, olha que humildade. Clamou este pobre, e o Senhor o e salvou de todas as suas, cura na alma, tira o medo. Quantas pessoas dentro da igreja com traumas na alma. Outro ministério que nós temos investido muito na igreja é o de casais. Tive a oportunidade de conversar com a irmã Josi, esposa do presbítero Júnior. É um trabalho importantíssimo dentro da igreja. Casais com amarguras, com traumas, que só o Senhor para tratar. E aqui ele está afirmando que quando a gente busca Deus, Deus tira as nossas angústias, tira os nossos traumas, os nossos medos. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ele termina convidando aqueles 400 homens. Eu findo aqui nessa noite. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Olha o que o homem canta saindo de uma caverna. Provai e vede que o Senhor é bom. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria, se alguém pudesse dedilhar um som bem suave, no violão, ou em algum instrumento, bem suave. Irmão, a luta vem na vida do crente. Vem luta. Você pode ser jovem, você pode ser empresário, funcionário. Vem a luta. Vem luta sobre a sua vida. Vem dificuldades. E se é Deus que está tratando para você crescer. Davi saiu dali agora. Antes ele andava, última passagem de Davi antes da caverna, babando, fingindo que era doido, engate. Agora ele sai de uma caverna com um exército de 400 homens, pronto para começar a viver o novo de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. É difícil servir a Deus, por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar ao fim, é verdade, é difícil, não é fácil lutar, não é fácil permanecer de pé, nosso coração é enganoso, os nossos olhos também são enganosos,
Nós perdemos o equilíbrio emocional, espiritual, muitas das vezes. Mas se estamos sendo tratados por Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu me recordo uma época, no meu deserto, na minha caverna, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus. E para a honra e glória do Senhor, ali eu pregava, e muitas almas se convertiam, eram muitas, irmão. Eu chegava em casa, depois de pegar um Transcol, eu que já tive Mitsubishi Eclipse, já tive Cherokee, isso não é nada, só estou falando para você entender como que Deus trabalha. Nosso coração não está nessas coisas. Esse velho homem morreu, e graças a Deus morreu, e eu prefiro a vida que eu tenho agora. É só para você entender como Deus trabalha e te ensina o que é importante. Antes eu andava com esses carros, e eu voltando de Transcol, de Portal de Jacaraípe, quem conhece o Espírito Santo, 30 quilômetros, pegava 2 anos para voltar de casa. Depois de pregar em igrejas, em favelas, em lugares, em muitas almas se converteu o Senhor, eu voltava de ônibus, feliz da vida. Eu chegava em casa glorificando a Deus, mas quando eu acordava de manhã, 6 horas da manhã em casa, eu pegava minha mãe chorando. Oficial de justiça dentro da minha casa, contando quantos sofás tinham na minha casa. E ali eu parava, não entendia, Deus, o que é isso? Ontem à noite eu estava pregando, ganhando almas para o Senhor, e hoje de manhã eu vejo minha mãe chorando. Quantas mães o Senhor me usou para pararem de chorar, tirando filhos do tráfico, e hoje eu vejo a minha mãe aqui chorando dentro da minha casa. E Deus falou assim: aguenta, meu filho, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Meu irmão, Deus vai trabalhar na sua fraqueza, é na sua dificuldade. Deus estava querendo ver, Deus queria trabalhar enquanto eu estava prostrado. Isso é marcas. Não me inquietes. Por isso, quando o crente vem com conversa fiada, quando vem querendo justificar o pecado, os irmãos, a missionária Simara, a única ovelha que está aqui, o Eduardo Cristiano já congregaram, o Elísio está aqui, diácono da nossa igreja. Eu pego um pouquinho pesado mesmo, é porque eu conheço o Senhor, e eu não sou diferente de ninguém, e Deus trabalha mesmo na vida do homem, e ninguém engana o Espírito Santo de Deus não, com conversa fiada, aquele espírito de crente coitadinho. Ah, não tem isso não, irmão, não tem isso não, fica firme com o Senhor. Agora, se você estiver semeando uma semente errada, se prepare, porque existe a lei da semeadura. Se você plantar coisa errada na sua vida, você vai colher dificuldade. Mas se você está sendo provado por Deus e ficar firme, você vai poder, como Davi, recitar o Salmo 34 e olhar dentro dos olhos de qualquer um e dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Crente maduro na fé é o exército que Deus quer levantar. De uns vales de ossos secos, Deus levantou um exército. É o homem que se desprende da coisa da matéria. É o homem que começa a viver na dimensão do Espírito e começa a ver a mão poderosa de Deus abençoar. Como eu era um falido, um quebrado, e hoje eu tenho uma empresa, Deus me deu, mas eu tive que passar no deserto, na caverna. Quantas humilhações vale a pena? É real. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. O crente não consegue viver isso. O crente, ele se prende, ele se embaraça, e depois não sabe porque as coisas não acontecem no seu ministério, na sua vida, porque o reino de Deus é a quinta prioridade na sua vida. E Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, amado. Nesse momento tem 3 clientes lá em Vitória, eu não fiquei para atendê-los, porque eu tinha assumido um compromisso em fazer missões. E Deus está lá, Deus vai abençoar, não precisa ver não. Quando Deus está no negócio, Deus abençoa. Agora, se eu não, peraí, eu vou desmarcar, não vou vir na Betfagé não, viagem só quinta, vou atender o cliente. Você acha que isso é agradecer a Deus? Você acha que é agradar a Deus? Você acha que eu poder orar, depois Deus me abençoa? Existem pessoas que querem ser crentes, mas não se desprendem desse mundo, e Deus não vai operar na sua vida, irmão. Você precisa amadurecer, meu irmão, para você desfrutar da bênção de Deus. No momento do dízimo da oferta, crente que não é fiel no dízimo da oferta, irmão, que negócio é esse? Que é isso? Eu não consigo entender isso. É bíblico, é mandamento. Deus abençoa, e você fica se enganando. Ah, Deus, quando você me abençoar aqui, eu vou dar. Mentira. Mentira. Porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Já dei dízimo de R$1, de 10 centavos. Que crente que você é, meu irmão? Que crente que nós somos? Como queremos expulsar os demônios, ganhar as almas, com cheio de brecha,
vivendo um evangelho de qualquer jeito. Não foi isso que o Senhor Jesus nos chamou. Jesus é bom demais para vivermos assim. Nós precisamos ter convicção do nosso chamado, ter um amor a Deus. Eu não sou santo, eu peco, eu falho, não tenho essa falsa impressão, mas eu tenho um coração aquebrantado. Eu peco, eu me prostro, eu choro, eu me arrependo, mas eu gosto de ser gastado por Deus, para chegar como Paulo, gastado. Eu vejo crente fazendo implante de cabelo. Eu quero que meus cabelos caiam, meu irmão. Eu quero ganhar alma para Jesus. Eu vejo crente perdendo foco em coisas bobas, coisas mundanas. É porque não tem intimidade com Deus. Não tem. Mas Deus quer algo novo, quer um povo. Sempre há um remanescente. Sempre há um remanescente. Deus é fiel. Findando. Me perdoem, extrapolei o horário, me perdoem. Só para você ver como Deus é fiel. Eu estou falando isso aqui porque Deus está mandando. A firma do meu pai quebrando, eu cuidava da área comercial, precisava de 60 mil reais para quitar um duplicata, senão a firma ia ser protestada. Eu me humilhei debaixo da mão de todos os supermercadistas do Espírito Santo, ninguém quis comprar. Eu voltei para a firma frustrado, meu pai virou: ei, comercial, cadê os 60 mil? Eu falei: não veio não. Então pensa aí à tarde e faz aí. E eu estava lá, comecei a orar. Sabe o que Deus falou comigo? Vai para o presídio pregar. Eu falei: Deus está ficando doido agora. Tem um duplicado que vai ser protestado, eu vou para o presídio pregar. E o preso vai comprar mercadoria? Vai para o presídio pregar. E eu duvidei de novo, pela terceira vez. Deus falou: vai para o presídio pregar. Eu falei: eu vou para o presídio. Eu levantei, pastor Paulo, meu pai: e aí, você vai aonde? Vai em qual cliente? Eu falei: vou para o presídio pregar. Ih, ficou doido mesmo. Está doido. Eu falei: Deus mandou. Ah, Deus mandou, então vai. Eu fui para o presídio. Fui pregar no presídio. Nós tínhamos um trabalho lá toda segunda-feira. Era uma segunda-feira. Fui, preguei, esqueci daquele problema. Foi ótimo. Vidas se converteram. Foi algo lindo, maravilhoso. E eu voltei para a firma. Cheguei por volta de 4h30. Quando tocou o telefone da minha sala, e um homem de nome Ronaldo Bittencourt, de um atacado de Belo Horizonte, me ligou: e aí, já olhou sua conta? Eu: quê? É o Ronaldo. Já olhou sua conta? Eu falei: não, por quê? Olha lá a sua conta. Eu fui, toquei para o ramal da diaconisa Regina, que os irmãos conhecem minha mãe. Mãe, olha o saldo da conta aí. E ela voltou correndo, depositaram 60 mil. Aí eu liguei para ele: Ronaldo, tem 60 mil? É. Olha o seu fax agora que eu passei um pedido. A firma quase fechando, estoque todo furado. Ele só comprou mercadoria que tinha no estoque. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Deus é fiel. Provai e vede. Provai e vede. Quanto tempo você vai ficar se enganando, confiando na palavra de homem, meu amigo, que te faz de bobo, e vem de acreditar na palavra de um Deus que é verdadeiro, que não mente, que é fiel apesar da nossa infidelidade? Quanto tempo você vai querer ficar sofrendo? Deus, Ele age nas nossas fraquezas. E eu quero fazer um convite. O convite que um dia fizeram para mim foi de entregar minha vida verdadeiramente para esse Jesus. Ter uma aliança com esse Deus. Eu quero convidar, se existe alguém aqui nessa noite, você pode estar numa caverna, numa luta, numa dor, numa prova, tem passado uma dificuldade, não tem entendido, as coisas não acontecem, entra ano, sai ano, e você quer uma mudança na sua vida. Meu irmão, eu quero falar algo real. Essa mudança é Jesus Cristo. Você vai entrar num desertinho, vai entrar numa caverninha, mas depois, quando você sair, você vai desfrutar da bênção de Deus. Não vou mentir para você. Você não vai sair daqui da Betfagé e vai ter 60 mil na sua conta, não. Quando isso aconteceu, eu já era crente. Já pregava em Transcol, pregava em terminal de ônibus. Estava na minha caverna, mas Deus era o meu auxílio. Você quer uma mudança de vida, é com Jesus. E eu quero fazer um segundo convite. Se por algum motivo na sua caminhada você ficou sem entender, ou você deu vazão ao pecado, você errou como eu erro todo dia, enfraqueceu, desviou da presença de Deus, está triste com a igreja, com o homem, irmão, vamos olhar para Jesus. Provar e ver de que o pastor é bom, é o que está escrito no Salmo 34. Provar e ver de que o pastor Delano é bom. Ih, você vai desviar, irmão, não sou bom nada, sou fraco, sou
pobre e nu. Mas a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero chamar você para você restaurar a sua aliança com Deus. E nós vamos orar sobre a sua vida, e qualquer dificuldade, qualquer corrente, seja ela de qualquer hoste demoníaca, ela vai cair, porque eu creio no poder do meu Deus. Você pode vir aqui à frente, você vai sair daqui livre, renovado. Eu quero convidar você, meu irmão. A igreja, feche seus olhos, entre em oração, que agora é batalha espiritual. Existem pessoas aqui que querem entregar a sua vida a Jesus e estão no maior conflito. É guerra, batalha espiritual. Pessoas que querem se reconciliar com o Senhor, estão com vergonha de admitir, irmão. Vergonha é ficar servindo o diabo. Jesus não envergonha ninguém não. Jesus restaura, Jesus abençoa. Vem ser honrado por Deus. Vem aqui na frente, irmão. Essa noite Deus preparou para você ser restaurado, para essa depressão ir embora, esse espírito que está perturbando a sua alma, essa tristeza, esse desespero ir embora da sua vida. Pode vir. Vem ser curado por Jesus, vem, é hoje. Jesus te chama para você poder sair dessa caverna de pé dando glória a Deus. Vem, não perde a oportunidade não. Pode vir, vem, Jesus é contigo. Vem ser abençoado. Vem, irmão. Pode vir. Deus está falando com você, meu irmão. A palavra tocou no seu coração. Vem. Ah não, pastor, já reconciliei com o Senhor, mas você não está com a vida no altar. Vem ter mudança, reconciliar de verdade. Viver o profundo de Deus. Vem desfrutar da bênção de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. E eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Eu agradeço a oportunidade. No nome santo de Jesus, peço perdão à igreja por ter me externado. Muitas vezes a gente prepara algo, mas Deus tem algo diferente para falar conosco. Mas certamente é melhor ouvir o que Deus tem para falar para nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade no nome santo de Jesus. Esteja orando pelas nossas vidas. Meus irmãos, não há porquê o nosso querido irmão e amigo pastor Delano pedir desculpas em relação ao tempo, porque todo o tempo do mundo é o tempo que Deus tem e que o povo de Deus aqui na Betfagé também tem. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, por tu teres falado aos nossos corações nesta noite, aos que se encontram aqui e aos que irão assistir este vídeo a partir de hoje. Toca, Senhor, nessas vidas, transforma-as, reconcilia-as contigo, e que esta noite seja um memorial em nossas vidas, de encorajamento, de testemunho de vida, das bênçãos que tu podes fazer no coração de cada um de nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém e amém. Há uma cantina lá fora, tá, pessoal?